Meu objetivo aqui hoje é que você entenda que você merece não fazer parte da maioria das pessoas. Simplesmente isso. Você não merece fazer parte. E é muito simples, com algumas ações, com algumas atitudes, você vai deixar de fazer parte da maioria das pessoas. Ok? Então fica comigo aqui até o final. Esse é o nosso encontro rápido, o nosso encontro diário, para a gente falar sobre questões que vão melhorar o seu dia a dia, a sua relação com o dinheiro, a sua forma de organizar a sua vida financeira e ter dinheiro para investir, para realizar seus sonhos e para conquistar a sua liberdade financeira no futuro, certo? Então, nosso tema de hoje: você não merece fazer parte da maioria. E vamos começar com algumas questões aqui para você entender que não é legal fazer parte da maioria. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a maioria da população brasileira tem dívidas. Sim, a maioria das pessoas possuem dívidas e você não precisa estar nessa maioria. Por quê? Se você se organizar, se você tiver ali as suas contas controladas no dia a dia, souber direitinho o que você está fazendo, quais são os seus gastos, quais são os seus ganhos, quais são as suas prioridades, você vai pensar duas vezes antes de tomar decisões de consumo, antes de tomar decisões de compra. E com isso, as suas finanças, elas começam a se organizar, elas começam a ficar ali sob controle, dentro de um orçamento, ainda que você não possua esse orçamento, mas na verdade você começa a se encaixar naquele padrão que a sua renda te permite ter. E aí você não vai contrair dívidas. Então, o que acontece com a maioria das pessoas é que gasta sem pensar, compra as coisas sem pensar, passa no cartão de crédito, usa o cheque especial e aí a hora que vai ver já está endividado. E é isso que você não merece. Então, foca naqueles gastos que você tem. Busca se organizar. Primeiro de tudo, conhece qual é a sua renda. E dali da sua renda determina que você não pode gastar mais do que ela, mais do que isso ainda. Você tem que salvar uma parte dessa renda pensando nos sonhos que você quer realizar e na geração de renda futura que você quer ter, para não depender do INSS, para se aposentar, trabalhar a vida inteira para depois se aposentar com um salário que muito provavelmente vai ser menos do que o que você ganha, ok? Então é uma questão de organização e você não vai fazer parte dessa primeira minoria que a gente está falando aqui hoje, que é dessa primeira maioria que a gente está falando aqui hoje, que é a maioria da população brasileira possui dívidas. Maravilha? Um outro tópico que eu quero falar com você aqui é que a maioria das pessoas que tem dinheiro guardado está mantendo esse dinheiro na poupança. Sim. Infelizmente, ainda é cultura do brasileiro manter o dinheiro na poupança. Então, a maioria das pessoas que tem algum valor guardado, esse valor continua sendo guardado na poupança. Entendeu? E aí, o que que acontece? Quando você tem o seu capital guardado na poupança, ela vai render ali 0,5% ao mês. E, ok, hoje que a inflação está sob controle, a poupança está rendendo um pouquinho mais até do que a inflação, dependendo do mês de apuração da inflação. A grande questão aqui é que 0,5% ao mês não vai fazer o seu capital crescer, o seu patrimônio se multiplicar, a ponto dele realizar os seus sonhos e dele te gerar renda passiva lá na frente, de ser uma fonte de renda complementar à sua aposentadoria ou de ser a sua fonte de renda principal com os seus investimentos. Então, uma chave que precisa ser mudada é: a poupança não é o caminho para você cuidar bem do seu dinheiro, para você rentabilizar o seu dinheiro, para você multiplicar o seu dinheiro. Você tem opções tão seguras quanto a poupança e que você pode receber o dobro de rendimento. É isso. Em média aí, entre 0,8, 0,9, 1% ao mês. Isento de imposto de renda. Muita gente se preocupa e deixa o dinheiro na poupança porque eu posso resgatar o dinheiro a hora que eu precisar. Se você não tem a necessidade de resgatar a hora que você precisar, ele não precisa estar na poupança disponível full time para você.
certo? Então, é importante você primeiro de tudo, conhecer e entender que a poupança rentabiliza o seu capital em 0,5% ao mês. E esse valor não é suficiente para realizar as coisas que você deseja ao longo da sua vida. Então, com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de dedicação, de tempo, você vai começar a descobrir que sim, existem outras formas tão seguras quanto a poupança, títulos bancários, títulos do governo, investimentos em renda fixa, títulos públicos. Na renda variável, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem ações. Então, tem um leque de opções de investimentos. Claro, cada um vai ser mais adequado ao seu perfil de investidor. E se você não tem muito conhecimento, no começo é importante começar devagar, entender que o seu perfil de investidor é conservador e tem investimentos para perfis conservadores que rendam aí pelo menos 50% a mais do que a poupança. Uma vez e meia o rendimento da poupança, podendo chegar até 2. Ok? Então, se abra para o conhecimento, se abra para entender quais são as possibilidades que existem no mercado para você, possibilidades essas tão seguras quanto a poupança, e que você pode aí, pelo menos, multiplicar em uma vez e meia ou 2 vezes a rentabilidade desse seu capital que está guardado. Maravilha? Já quero aproveitar e te convidar para começar a me seguir aqui. Se você ainda não me segue aqui no canal, porque aqui tem muito material gratuito. A gente tem encontros frequentes gratuitos onde eu trago conhecimento para você. Então você pode estabelecer uma rotina de todos os dias, 15 minutinhos, 20 minutinhos, corre aqui, assiste o vídeo. Se você se inscrever na página agora e ativar o sininho, você vai ser notificado a cada aula nova que eu disponibilizar aqui para você. E aí você pode colocar na sua rotina, no caminho para o trabalho, na volta do trabalho, no tempinho no almoço, no tempinho do café. Dedica 15 minutinhos de conhecimento diário. Você vai ver que você vai se abrir para uma série de oportunidades que muitas vezes você pode não ter conhecimento e por isso você está deixando de cuidar bem do seu dinheiro hoje, ok? Então se inscreve aqui no canal e é só isso. É simples, é rápido, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Maravilha? Vamos para o terceiro item. Terceiro item que a maioria da população tem ou faz parte e você não merece fazer parte. A maioria, a maioria ganha menos de 3 salários mínimos. Aqui a gente tem uma condição da maioria da população brasileira, classe C, classe D, sem dúvida nenhuma, mas você tem oportunidades de fazer com o seu próprio conhecimento, de fazer algo diferente. Então, se a sua renda principal, se a renda ali, fruto do seu trabalho, no horário comercial, horário de expediente normal, ela é menor que 3 salários mínimos, você merece fazer alguma atividade adicional, buscar alguma forma de gerar uma renda complementar, para que você saia dessa maioria, saia dessa grande massa. Se a gente falar de 3 salários mínimos, a gente está falando ali algo entre R$ 4.500, R$ 5.000. Esse valor já é uma renda que vai comportar você ter um estilo de vida confortável, sem luxo, não é para isso que a gente está falando aqui, mas um estilo de vida confortável, e você vai conseguir reservar uma parte do seu capital para os seus objetivos, para as suas emergências, porque isso é muito importante. Emergências acontecem todos os dias, certo? Então, é importante que você queira sair da maioria, que você queira se destacar da maioria. E nesse caso, nesse tópico que a gente está falando, a maioria sim ganha menos do que 3 salários mínimos. A grande massa, na verdade, ganha bem menos do que isso. Mas você pode ganhar mais do que isso. Muita gente fala em subemprego, porque eu não vou me sujeitar a subemprego. Mas tem o sonho de sair do Brasil para ir trabalhar de camareira, de garçom, de babá, enfim, serviços gerais nos Estados Unidos. E tudo bem, não tem nenhum problema em ter esse sonho de morar lá fora, de sair do país, não tem nenhum problema. Mas quando pensa em fazer alguma atividade complementar aqui no Brasil mesmo, para complementar a renda, para ter um estilo de vida um pouco mais confortável, aí entende que não é para fazer, não quer fazer, ter vergonha de fazer.
Não, a gente tem que pensar nos nossos objetivos. A gente tem que pensar naquelas coisas que a gente quer realizar. Quantas pessoas eu não conheço que chegaram para mim na minha mentoria com dificuldade financeira, devendo para banco, não conseguia se livrar do cheque especial e buscaram ali, através das nossas conversas, formas alternativas de gerar renda. Com o próprio conhecimento que tinha, tem muita gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de fazer artesanato, tem gente que gosta de dirigir, e hoje a gente tem a facilidade aí de uma série de aplicativos e você pode ganhar dinheiro sim com dirigindo por aplicativo. Tem muita gente que sustenta a família hoje ganhando 4, 5, 6 mil reais dirigindo carro de aplicativo. Entende? Então, tem hoje uma série de opções para você complementar a sua renda. Ah, mas eu preciso dirigir 10 horas por dia e eu tenho meu trabalho. Não, você não precisa dirigir 10 horas por dia. De repente, você estabelece uma meta ali de 2 ou 3 corridas depois do seu horário de expediente, ou no final de semana, meio período ali de manhã, faz algumas corridas só para complementar. Então, aquele, de repente, 20% que falta para você conseguir passar esse limite aí dos três, esse teto, né, dos 3 salários mínimos, ou, não, hoje eu gasto tudo que eu ganho e eu não consigo guardar dinheiro. De repente, esses 20% a mais que estão faltando, que você deveria começar a investir para pensar na realização dos seus sonhos e na sua liberdade financeira lá na frente, você pode conseguir com esses trabalhos, com renda extra, renda complementar, com atividades que você tem conhecimento para fazer. Compartilhar o seu conhecimento de alguma forma e ganhar dinheiro com isso. Por que não? Ok? Então é mais uma forma aí, mais uma estatística que você não merece fazer parte da maioria. Tem um outro item que eu anotei aqui para você, e ele está completamente, diretamente ligado ao que a gente acabou de falar, que é você não ter uma única fonte de renda. A maioria da população brasileira possui somente uma fonte de renda. Isso é muito perigoso, porque quando eu tenho uma única fonte de renda e acontece alguma coisa com essa fonte de renda, eu posso ficar sem ela. Então, muita gente se sente seguro por ter o seu trabalho de carteira registrada, mas muitas vezes a carteira registrada ela pode acabar de um dia para o outro. Você pode ser surpreendido com a comunicação de que você está sendo desligado do seu trabalho. E aí, uma fonte de renda que pagava todas as suas contas, que mantinha o sustento da sua família, ela deixa de existir. E aí você entra naquela pressão, naquele desespero, naquele nervosismo por ter que se recolocar muito rápido para poder continuar pagando as contas e não se endividar quando já não tem dívida, né? Colocar comida em casa, comprar as coisas que precisa comprar. Então, assim, é uma situação que você não precisa passar. Então, volta nas coisas que você pode fazer para complementar a sua renda. E uma coisa que eu acabei não terminando de falar, não concluindo o raciocínio aqui, é que, assim, essas pessoas que a gente conversando identificaram fontes alternativas de renda, algumas delas transformaram essa fonte alternativa de renda na sua fonte principal. Então, o que aconteceu? Ah, eu estou num período ruim aqui no meu trabalho, eu recebo renda variável, porque eu tenho meu negócio próprio, porque eu trabalho com atendimento, porque eu trabalho com consultoria e o mercado está fraco, está ruim para mim, então eu vou buscar alguma outra atividade para desenvolver. Legal, pensamos, avaliamos todo o conhecimento que a pessoa tinha e aí ela identificou o que ela ia fazer. Uma foi dirigir carro de aplicativo, a outra foi trabalhar com pet. A gente tem aplicativos hoje também. O mundo dos aplicativos facilitou muito a nossa vida. Então, assim, se você tem um espaço na sua casa, ou se você gosta de pet, você pode receber os pets em casa e pode cobrar uma diária para isso, o cuidador de pet. Então, isso, você se cadastra no aplicativo e você pode cobrar lá, em média, eles estão cobrando 70, 80, 90 reais a diária. Quando a gente não vai viajar, seja trabalho, seja lazer, e não tem onde deixar o seu pet? Imagina, 70 reais, 80 reais por dia para você cuidar do pet. Ah, vai te dar trabalho, vai fazer uma sujeirinha ali, outra ali, mas de repente, de novo, os 20% que você precisaria para complementar a sua renda, para ter o dinheirinho ali para começar a guardar, para compor a sua reserva, para realizar seus sonhos, ele vem dessas atividades complementares, ok?
E essa atividade complementar, ela se torna a sua segunda fonte de renda. De repente, você se encontra nessa atividade e ela pode se transformar na sua fonte principal e não mais na sua fonte complementar de renda. Então, o que eu ia te dizer, algumas pessoas que vieram pedir minha ajuda trocaram completamente o seu perfil de renda. Algumas pessoas eram assalariadas, carteira registrada ali, CLT, bonitinho, recebia salário fixo todo mês, mas se encontraram numa outra atividade e decidiram por viver daquilo. E tá tudo bem. O importante é você saber o que você deseja, o que você quer realizar da sua vida. O quanto você quer trabalhar, com quem você quer, com o que você quer trabalhar. Isso vai te dar mais energia, isso vai te dar mais vontade de fazer as coisas, ok? A importância da segunda fonte de renda, ela também está relacionada à sua capacidade de constituir uma reserva. Seja uma reserva para emergências, porque emergências acontecem a todo dia. E se você não tem uma reserva para emergência, você pode fatalmente entrar num cenário de dívida, e não é isso que você merece, porque aí você vai lá no primeiro tópico que a gente acabou de falar, que é a maioria da população brasileira possui dívidas. Então, você merece constituir uma reserva para emergências, você merece constituir reservas para realizar aqueles seus sonhos e os seus objetivos. E aí também começar a pensar na sua aposentadoria, para não depender do INSS, para não depender de trabalhar a vida inteira pagando suas contas e depois chega lá na frente, depois de 40 anos trabalhando, já próximo aos seus 60 anos de idade, até mais, porque quanto mais passam os anos, mais difícil fica de se aposentar. Chegando lá na frente, com muito sacrifício, com muita sorte também, você consegue se aposentar e você vai descobrir que o seu salário vai ser reduzido. E aí muita gente acaba passando necessidade, acaba tendo que, naquele momento, sim, buscar uma segunda fonte de renda para complementar. Imagina, você trabalhou a vida inteira, chegou no momento de se aposentar, lá aos seus 60, 65 anos, você descobre que o que você vai ganhar não vai ser suficiente para você se sustentar sua casa, pagar um plano de saúde para ter tranquilidade. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando de mais cuidados de saúde, mais gastos com farmácia, mais gastos com médicos. Então, é importante que você comece a pensar agora numa renda lá na frente que não dependa de ninguém, que não dependa do INSS, que não dependa de absolutamente nada. Simplesmente o seu dinheiro gerando essa renda para você. E aí vem o nosso quinto tópico de você não merece ser parte da maioria. A maioria das pessoas que se aposentam hoje tem que continuar trabalhando para ter uma condição digna de viver, para conseguir botar comida em casa, para ter uma moradia decente, para ter o mínimo de cuidado com a saúde que uma pessoa na maturidade precisa ter. Então, muita gente não tem isso na aposentadoria, não consegue ter uma aposentadoria que dê esse mínimo, e aí a gente não está falando nem de conforto, é de condição digna de viver. Então, se você começa hoje, com um pouquinho que seja, R$ 100, R$ 200, ao longo de 10, 15, 20 anos, você vai construir ali uma fonte de renda que vai, no mínimo, complementar a sua aposentadoria. Mas dependendo da sua dedicação a essa reserva para a sua aposentadoria, essa reserva para a sua liberdade financeira lá na frente, dependendo da sua dedicação hoje, do quanto você consegue se organizar financeiramente, você pode ter uma renda lá que vai se tornar a sua renda principal. E você não vai precisar continuar trabalhando no momento que você for se aposentar, porque esse seu capital, que você foi cuidando bem dele, colocando ele para trabalhar um pouquinho por mês, rendendo, investido, bonitinho, não é na poupança. Não é. A poupança não vai te dar isso, ok? Mas é colocando ele ali para render de pouquinho em pouquinho, num investimento conservador, não precisa ser nada agressivo para colocar seu dinheiro em risco. Você vai ver que daqui a 10, 15, 20 anos, você vai ter uma fonte de renda mensal, constante. Ela pode até ser crescente, dependendo da estratégia que você adotar, mas essa renda ela vai te manter. Ela vai te dar o conforto que você merece depois de trabalhar tanto tempo. E você não vai precisar esperar chegar aos 60 para poder utilizar dessa renda. Tem muita gente que faz um planejamento, e eu me incluo nessa,
E é por isso que eu trago o meu conhecimento aqui para você, que faz um planejamento prévio, num horizonte de 15 anos, já tem uma renda que seria suficiente para se aposentar. Uma renda com o seu próprio capital, com o seu próprio investimento, ok? Não quero me aprofundar nisso aqui. A ideia desse nosso encontro são encontros rápidos, para que você consiga estar aqui comigo diariamente, tratando de assuntos que vão melhorar a sua relação com o dinheiro, vão melhorar a sua saúde financeira, vão melhorar as condições de você realizar as coisas que você deseja e vão te dar maior tranquilidade lá na frente. Então, não se acomode com o fazer parte da maioria. Se fosse você, eu colocaria metas justamente para não fazer parte, pelo menos dessas 5 maiorias que a gente falou aqui hoje. Vamos repassar rapidinho? Vou repassar em tópicos sem comentários adicionais? Então, vamos lá, só repassando aqui. Vou recorrer à minha colinha. A maioria das pessoas tem dívidas. Você não precisa ter dívidas. A maioria das pessoas que tem dinheiro guardado mantém esse dinheiro na poupança. A poupança não vai te ajudar, não vai cuidar bem do seu dinheiro. Você merece ter conhecimento e tirar esse dinheiro da poupança e colocar seu capital para render de verdade, se multiplicar ao longo dos anos. Terceiro, a maioria ganha menos de 3 salários. Você merece ganhar mais do que isso se você ainda não ganha. Se você já ganha mais do que isso, você já tem condições de fazer uma reserva, seja a reserva para emergência, a reserva para a realização dos seus sonhos e a reserva para a sua tranquilidade financeira no futuro, ok? Quarto tópico, a maioria das pessoas tem uma única fonte de renda. Você pode ter mais do que uma. Aliás, você merece ter mais do que uma. Você não merece estar como a maioria e ter só uma única fonte de renda. E quinto tópico, a maioria das pessoas tem que continuar trabalhando depois que se aposenta. Você não merece isso. Eu tenho certeza que você não quer isso. Como é que você resolve todas essas questões? Vou dar outros 5 tópicos aqui para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e a gente vai ter um outro encontro para falar exatamente sobre esses 5 tópicos que eu vou deixar aberto aqui para você. Tá bom? Lembra que a gente tem encontros aqui e já tem conteúdo aqui no canal para você ir se atualizando e adquirindo conhecimento, formas de cuidar melhor do seu dinheiro e você pode fazer isso diariamente. Dedica 15 minutinhos do seu dia, vem aqui na página e assiste uma aula que está aqui disponível para você. Mas vamos lá, 5 tópicos para você rever todas essas questões e transformar a sua vida financeira. Primeiro deles, organização. Conhecer quanto você ganha, quanto você gasta, definir, ter clareza daquilo que você gasta. Segundo, ter a sua reserva para emergência. É muito importante que você constitua a sua reserva para emergências, para quando a emergência chegar, você não precisar impactar o seu orçamento mensal, entrar numa dívida ou ter a dor de cabeça de não saber de onde vai tirar o dinheiro. As emergências acontecem naqueles momentos em que a gente está menos preparado, menos esperando que aconteça. Esse foi o segundo tópico. Terceiro tópico, rever os seus hábitos, reconhecer os seus hábitos, entender se você tem hábitos de consumo que estão te levando para um cenário de dívida, para um cenário de descontrole financeiro, para um cenário de gastar mais do que você ganha. E você não merece isso, ok? Quarto tópico, ter clareza sobre os seus objetivos, as coisas que você quer realizar na sua vida, ao longo da sua vida. Quais são os seus sonhos? Quais são as conquistas que você quer ter ao longo da vida? Certo? Objetivos. Sempre que você tem clareza, que você tem definição de quais são os objetivos que você quer conquistar, tudo se torna mais claro. Os seus gastos, eles vão ser muito mais direcionados para os seus objetivos do que para a realização ali de prazeres imediatos que te levam a compras impensadas de muitas coisas que você nem usa ou nunca usou e nunca vai usar. Ok? E escolhas. Saber fazer escolhas, priorizar os seus objetivos e escolher não ter um gasto que não vai te gerar benefício nenhum e trocar por um gasto ou um investimento que vai construir ali para você uma reserva para você realizar aquele sonho que você tanto deseja ou para te dar tranquilidade financeira lá na frente, que está relacionado ao nosso quinto tópico de hoje,
de não ter que continuar trabalhando depois que se aposentar. Então, fazer escolha entre comprar algo que você não precisa hoje e reservar R$ 100, R$ 150 para o seu futuro, você vai ver que a sua vida financeira vai começar a se transformar. Você vai ver que você vai começar a ter muito mais tranquilidade, você vai enxergar um horizonte muito mais realizador do que você pode ter hoje, ok? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Curte aqui esse vídeo se ele foi útil para você, se você gostou do que a gente conversou aqui, se você gostou do formato, se você gostou do tempo. Comenta aqui comigo, por favor, deixa um comentário. Eu vou responder todos os comentários que eu receber. Eu vou responder. É importante que eu ouça esses comentários de vocês, que eu leia esses comentários de vocês, para que eu possa sempre melhorar e trazer conteúdo mais relevante, num tempo que caiba no seu dia a dia, que você consiga se organizar para ouvir. Você não precisa muitas vezes assistir. Hoje eu não dividi tela com você, eu só trouxe os tópicos. Assim facilita. Se você está no trânsito, se você está no ônibus, é uma forma de estar no trânsito também, mas não necessariamente dirigindo. Se você estiver dirigindo, você não precisa assistir, você vai só me ouvindo, ok? E é uma forma de começar a clarear algumas questões para você cuidar melhor do seu dinheiro, ter uma melhor relação com ele e, mais do que isso, rentabilizar o seu capital, compor reservas, fazer essas reservas se multiplicarem, porque lá na frente, daqui a alguns anos, são elas que vão te dar tranquilidade, porque você tem uma reserva para emergência, então tranquilidade para encarar as emergências, vão te dar a sensação, o prazer de realizar os sonhos que você deseja, os objetivos que você deseja alcançar, e vão te dar a tranquilidade de que lá na frente, quando chegar o seu momento de parar de trabalhar, de se aposentar, você vai ter uma renda, e não precisa ser aos 60, pode ser antes, como eu já falei aqui, você vai ter a tranquilidade de que o seu capital, que você cuidou bem ao longo da sua vida, vai te gerar renda e vai te proporcionar essa tranquilidade financeira, ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixa sua curtida aqui para eu saber que você gostou, que foi útil para você, que fez sentido para você. Deixe o seu comentário e encaminhe, compartilhe com seus amigos. 15 minutos por dia pode transformar a sua vida financeira. Só depende de você, ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.